Olá pessoal, tudo bem com você? Eu desejo que esteja ótimo. O meu nome, como você já sabe, é Daniel Pereira. E este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Aqui a gente aborda uma série assim, de assuntos diferentes, né? E hoje nós viemos aqui na Ademicon. E o que é Ademicon? É um consórcio. Eu posso dizer para você, já posso adiantar a você que é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer nos dias de hoje e por muito tempo, né? Não existe nada melhor. E nós estamos aqui com o Alexandre Souza, que vai aqui explanar para a gente tudo sobre a Ademicon. Não é isso, sim, Alexandre? Sim. É um prazer, seu Daniel, estar aqui. É um prazer você que está aí, que vai assistir. Espero que goste do conteúdo, espero que goste das informações que a gente vai passar aqui, junto com esse gigante aqui que é o Daniel. Muito bem. Então, vamos assistir e depois do final a gente vai encerrar aqui falando mais sobre a Ademicon. O papo que nós vamos bater aqui é sobre o consórcio de imóveis, ok? O consórcio de imóveis, ele já existe há alguns anos aqui no Brasil, mas o consórcio ele nasceu faz muito tempo lá atrás. Quem lembra aí do videocassete, que tinha lá 7 cabeças, 9 cabeças, eletrodoméstico. E aí até 2008, né? Então até o consórcio ele tem uma linha aqui, né? Então até 2008 o consórcio era apenas uma portaria. O que é isso? Uma portaria. Tinha lá os órgãos que fiscalizavam, mas era uma portaria. Então o que era essa portaria? Essa portaria falava o que tinha que fazer, como é que era, como é que não era. Só que aqui tinham assim, mais de 1000 empresas fazendo sobre consórcio. E aí, em 2008 para 2009, ele passa a ser uma lei. Então, o que tinha lá 1000 e poucas empresas, passa a ter no máximo umas 100 empresas. Hoje, atualmente, tem muito mais empresas, só que hoje ele passou a ser lei. Então, hoje o consórcio de imóveis, né, ou de automóveis, de serviço, ele é lei no nosso Brasil. Então, tem a lei que garante o consorciado, que assim ele é chamado, e então ele está respaldado. Então, como é que nasceu o consórcio, só para vocês poderem entender? O que uma empresa precisa fazer? Primeiro, uma empresa precisa se regulamentar no Banco Central do Brasil. E aí tem a ABAC, né, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Então tem um link, que depois a gente pode disponibilizar, como que você consulta. E nesse link você coloca o nome da administradora. Vai aparecer todos os dados dessa administradora. Ok? Então, como é que funciona isso? Tá? Só para vocês poderem saber, né? O Daniel aí também. Como é que funciona? Hoje, para uma empresa ela abrir um grupo de consórcio, primeiro, ela tem que falar qual é o tipo. Como assim o tipo? Se ele vai ser imóvel, se ele vai ser de automóvel, ou se ele vai ser de serviços. Então, a primeira coisa que uma administradora precisa fazer é qual tipo de segmento? Imóvel, automóvel e serviço. Portanto, se eu compro um consórcio de automóvel, posso comprar um imóvel? Não. Se eu compro um imóvel de imóvel, posso comprar um automóvel? Não. Assim sucessivamente. Então, o pessoal, você comprou um imóvel, você pode comprar um carro. Não, não funciona assim, não é dessa maneira. Aí o que agora a administradora precisa fazer em cima disso? Ela precisa determinar o prazo. Seja qual ele for aqui, vamos trabalhar, por exemplo, no imóvel. Hoje, a Ademicon, ela trabalha com 220 meses. Só que vai perceber ao longo dos grupos da Ademicon que tem grupos com 240, tinha de 140, 180, 200. Só que hoje ela abre com 220. Então, o tipo e o prazo. Alexandre, então pode ser 230? Não, porque ela já estipulou um prazo de 220. E ele vai correndo aqui. O que ela precisa também especificar aqui? A quantidade de cota. Existe pessoas nesse grupo? Não.
Existe cota. E aí aqui ela determina se vai ser 900 cotas, se vai ser 1.000 cotas, se vai ser 2.000 cotas, se vai ser 3.000 cotas ou se vai ser 5.000 cotas. Então já aproveito para falar aqui que está sendo disseminado aí no mercado que os grupos tem empresas que o grupo é fechado e tem empresas que o grupo é aberto. Isso não é verdade, porque está aqui, ó, ela tem que estipular. Porque para eu colocar uma pessoa aqui, ó, 900, fechou. Para eu colocar outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tiro uma e coloco a outra. Então todos os grupos são fechados. Não importa. Por que algumas administradoras começaram a falar isso? Porque tem banco que o grupo é 10.000 pessoas. Ah, o grupo é aberto. Não, não é. O grupo está determinado. Desculpa, pessoas, eu falei. É cotas, né? Então a gente fica se policiando que a gente fala pessoas para ficar fácil para o entendimento do cliente. Mas no certo pelo certo, né? No que diz a lei, que não existe pessoas, existe cotas, tá? Então eu posso comprar até 10% de cotas daquele grupo. Então não significa que realmente vai ter 900 ou 3.000 pessoas ou 10.000 pessoas. Se for grupos pequenos, muitas vezes compra 1, 2, 3, 4, 5 cotas, então não. A única que tem a informação é a administradora. Fora da administradora, ninguém tem acesso. Ah, nesse grupo de 10.000 cotas tem quantas pessoas? Só a própria administradora sabe. Então, ó, o tipo, prazo e a cota. Depois, o que ela precisa determinar? As taxas. E que taxas são essas? A taxa de administração, o fundo de reserva, o seguro, a taxa de administração antecipada. E por que eu estou colocando antecipada? Porque muitas pessoas falam assim, ah, existe adesão no consórcio e tem a administradora que cobra antecipação, mas aí o vendedor fala o quê? Que não cobra. E ele tá correto, porque não cobra adesão, cobra uma taxa antecipada. O que é isso? Você antecipa uma taxa, tá? Então, ADM, fundo de reserva, seguro e a antecipada, que não estou me esquecendo aqui. Então, olha só, ADM, aí aqui cada administradora vai cobrar 17, 19, 21, 24, 30, 33, não importa, ela vai determinar. O fundo de reserva, o que é mais comum? Tem várias administradoras que não cobram nada, tem administradora que cobra 1% e tem administradoras que cobram 2%, 3%, até 4%. Para que serve o fundo de reserva? O fundo de reserva serve para cobrir o quê? Inadimplência. Então pega esse capital e investe dentro do grupo. Então, ó, taxa de administração é da administradora, vai para o bolso dela. Fundo de reserva vai para o grupo. Quem mora em condomínio, por exemplo, paga fundo de reserva para alguém que talvez não esteja pagando. O seguro, aí varia. Aqui, cada empresa, né, ele tem um valor aqui, né? Eu não vou pôr valores aqui porque são variados, né? E isso aqui precisa ficar bem claro para quem está comprando. Porque tem administradoras que são seguradoras que vendem consórcio, então elas já fazem a venda casada. Isso não é permitido no Brasil. Então se alguém falar para você, não, o seguro está embutido, paga primeiro, depois eu tiro, isso é uma venda casada. Mas tem administradoras que estão fazendo isso. E aí aqui no antecipado, tem administradoras que cobram 1%, 2%, a mesma coisa, 3%, 4%. O que é essa antecipada? Por exemplo, vamos imaginar que a taxa é 24%. Então é 24, eu antecipei 2, então a taxa de administração que vai diluir é esse menos o quanto eu antecipei. Por isso que não é uma entrada. Tá, gente? Então, ó, outra coisa muito importante, isso aí é muito importante. Isso aí, Fernando, acho que até para você é legal. O que acontece? Eu fiz tudo isso aqui, certo? E aí, agora, e a segurança? A administradora, ela precisa deixar um patrimônio, seja ele em bens imóveis, né, que é um patrimônio, um prédio, ou ela deixa uma conta bancária com dinheiro para garantir isso aqui. Então, esse grupo aqui, ó, ele tem extrema segurança. Hoje é um dos investimentos mais seguros que tem no nosso país. Porque se esse grupo aqui quebrar, vocês viram que eu falei que é o grupo, eu não falei a administradora? Eu falei o quê? Esse grupo. Porque a administradora às vezes está com outros grupos que são bons e um grupo quebrou. Mas a administradora não quebrou, não. A administradora não quebra. Por que a administradora não quebra? Porque a taxa de administração
É dela. Ela não tem que pôr dinheiro aqui. Entendeu não essa diferença aí? Então, esse grupo aqui, por exemplo, o grupo 1020, aí em outras empresas aí, grupo tal aqui. Esse grupo quebrou, o Banco Central, ele abre um leilão para outras administradoras comprarem, não a administradora, comprarem o grupo. Então, se esse grupo quebrar, outras administradoras podem comprar esse grupo aqui, ó. Porque isso aqui é uma conta bancária. Tá todo mundo, os consorciados pagando a parcela, que daí chama, Daniel, fundo comum. O que é o fundo comum? O fundo comum é o crédito do cliente, o crédito dividido pelo prazo. Como assim? Então, se ele pegar 300 mil e dividir 300 mil pelo prazo, que pode ser de 220, pode ser de 180, 200. O que vai ser isso aqui? Isso aqui é contribuição mensal que o cliente faz. Então, como que é chamada contribuição mensal? É chamada de fundo comum. Então, a contribuição mensal que um cliente faz para fazer a somatória das parcelas chama fundo comum. Então, vamos lá. Taxa de administração vai para quem? Para a administradora. Fundo de reserva vai para o grupo, uma conta à parte. Seguro de vida, aí tem empresas de consórcio que já são seguradoras, fica para ela. Tem empresas que não são seguradoras, elas contratam uma seguradora. Taxa de administração antecipada também é da administradora. E o fundo comum é de quem? Do grupo. É aqui que faz o saldo de caixa. É aqui que é onde começa a brincadeira. Que brincadeira é essa? Vamos imaginar que seja um grupo, por exemplo, de 2.000 pessoas e um grupo de 900 pessoas. Olha o que é o consórcio. Então vamos lá. Quando eu falo pessoas, de novo, tá, gente? É mais fácil. É hábito, a gente acaba falando pessoas, mas como eu já disse, não existe pessoas, tá? É cotas. Olha só, se eu pegar aqui hoje, vamos lá, vamos trabalhar aqui, 900 cotas, e esse camarada pagar uma parcela de R$1.000. Aqui, o que eu teria que tirar? Eu teria que tirar o que é taxa de administração, o que é seguro, o que é fundo de reserva e o que é taxa de administração. Porque essa parcela que ele paga tem que descontar tudo isso aqui para ver quanto sobra, para ver o fundo comum. Mas vamos trabalhar com 1.000? Então, se a gente fizer aqui, alguém pode fazer aí para mim? 900 participantes, ou 900 cotas, vezes 1.000, dá quanto? Dá 900 mil? Temos um bom de matemática aqui. Temos um professor de matemática aqui. Dá 900 mil reais. Olha o que é um consórcio. Já vou quebrar alguns paradigmas aqui, tá? E num grupo de 2.000 cotas vezes R$1.000, de novo, vai dar quanto? 2 milhões, certo? Então, 2 milhões. Então, olha só, vamos pensar aqui agora. Deixa eu separar aqui. Isso é o consórcio. Um grupo de 900 cotas, eu arrecadei quanto? 900 mil reais. Vamos imaginar que a cota para pagar esses R$1.000 seja de 300 mil. Eu sei que se fizer a conta, mas é só uma suposição aqui, ok? Se eu pegar 900 mil e dividir por 300 mil, neste grupo aqui eu vou ter saldo para entregar quantas? 3 cartas, ok? Agora, no de 300 aqui, alguém pode fazer aí? 2 milhões dividido por 300 dá quanto? Dá quase 6,9? Vamos falar 7? Então esse grupo aqui, ele consegue entregar 7 cartas. Olha que louco agora então. Um grupo que tem 900 cotas entrega quanto? 3. Um grupo que tem 2.000 participantes entrega quanto? 7. Faz uma conta aí, Fernando. 900 dividido por 3. 900 cotas dividido por 3. Dá 300. Então, olha só. Dá os mesmos, ou vamos falar aqui, dividido, daria os 300 aqui, certo? Se eu pegar o 2.000 e dividir por 7... Nossa, Alexandre, que conta besta, mas vocês vão entender.
Que daí deu o número quebrado. Que daí também daria os mesmos 300 mil. Concorda comigo? O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Ó, que seja um grupo de 900 participantes, seja um grupo de 2.000 participantes ou de 5.000 participantes, eles vão terminar no mesmo prazo, eles vão entregar a mesma quantidade. Se for eles por elas. Não muda. Então o pessoal, um grupo de 900, um grupo de 600 participantes, você tem mais chance. Não é verdade. Porque o grupo ele arrecada para entregar 3 ou para entregar 7, que é a mesma coisa. O número é a mesma coisa, não muda. Aí é só conversa fiada de vendedor. Por que conversa fiada de vendedor? Você vai competir com 600 participantes. Você vai competir com 600 participantes. Mas o grupo vai arrecadar quanto? Para 600 participantes. Se for um grupo de 10.000, ele vai arrecadar muito mais dinheiro. Então ele vai ter dinheiro para entregar o mesmo prazo de 220 para todo mundo. Por quê? Hoje qual que é o prazo? Se é 200, se é 180 ou se é 220, o que a administradora tem que fazer? Ela tem que entregar dentro do prazo. Então, gente, viu o seu Daniel aqui, ó? Então, quando o senhor pegar alguém falando, olha, eu tenho um grupo que ele é o menor grupo do mercado, que vai entregar mais rápido. Como que vai entregar mais rápido? As contas estão aqui, ó. As contas estão aqui. Aí eu começo a apresentar algumas coisas para defender grupos daqui para frente. Por quê? De 2, 3 mil para frente. Por quê? Vou explicar. Olha só, eu não tenho 900 cotas que eu fiz 900 mil para 3 participantes? E se eu tiver um problema de cancelamento aqui de 20 a 30%? O que vai acontecer com a arrecadação? Vai cair. Agora, num grupo de 2, de 3, de 5 mil ou de 10 mil participantes, o que acontece com a arrecadação? Ela consegue segurar. Agora, um grupo de 600 participantes, que eu nem coloquei aqui, porque nem existe mais, são um grupo bem antigo aí, né? A arrecadação, se você tiver um cancelamento de 30%, e na pandemia, ninguém imaginava. Na pandemia, todo mundo começou a parar de pagamento. Tem administradora que não tinha dinheiro para entregar por sorteio. Por quê? Porque se ela tiver uma arrecadação aqui de 50%, um prejuízo de 50%, ela não tem dinheiro para entregar. Então, o senhor entendeu aqui, Daniel? Então, ó, tem toda uma estrutura para garantir isso aqui. Tá? Então, o consórcio nada mais é do que os cotistas pagando a parcela, que levanta o saldo, vejo quanto que dá para entregar e eu divido. É claro que aqui eu poderia falar um pouco mais. Por exemplo, aqui, ó, 3 pessoas, elas vão ser contempladas mediante a lance, não vão? Porque um por sorteio e o restante por lance. Concorda comigo que uma vai ser por sorteio e as outras 2 a pessoa vai colocar um aporte de dinheiro? Certo? Outra coisa aqui, falando um pouco de lance. Os lances hoje estão na casa de 60%. Então vamos imaginar que entra 60% a mais aqui, 120%. Estão acompanhando o raciocínio? Ó, então uma foi por sorteio, certo? E 2 por lance. Cada um deu 60%. Então 60%, total eu tenho mais 120%. Então eu tenho dinheiro aqui para entregar mais uma. Concorda comigo? Agora vamos para esse grupo aqui, ó. Eu entrego uma por sorteio e eu vou entregar 6 por lance. Vamos trabalhar a mesma mecânica? 6, eu vou 60 aqui por cento. Vamos falar que entra mais 6 aí, 6 dá 36. Então eu tenho 360% a mais. Então 7 cartas, 360%. Então vocês concordam que se eu tirar pelo menos 300% deu mais 3 cartas? Então agora era 7, nesse grupo eu passo a entregar 10. E nesse grupo que era 3, eu passo a entregar 4. Se for pela mecânica do que estão tentando pôr no mercado, nem a conta fecha. Como é que um grupo de mais participantes entrega menos do que um grupo que não tem? A conta não fecha. Ó, se eu entregar um por sorteio, sobrou 2 por lance. Se eles deram 60%, vai entrar quanto? 120% a mais. Eu transformo isso aqui em uma carta, porque sobra 20%. Só que aqui, ó, sobra 60% de saldo para o mês que vem e eu tenho mais 300%. Então, nesse grupo aqui, eu vou ter 10 cartas. Que é o que acontece hoje, falando um pouquinho aqui da Demicon, é o que acontece na Demicon hoje. Enquanto tem administrador sofrendo para entregar uma no sorteio, uma no fixo
que na verdade é no limitado, né, que é o fixo nosso aqui, nós estamos entregando 7, 10, 15, 17, 25. De automóvel, então, nós somos campeão de entregar cota para cliente. Por quê? Por conta desse detalhe aqui, ó, é saldo de caixa. Ah, você pega um grupo de 3 mil, vai arrecadar mais do que esse. Você pega um grupo de 5 mil, vai arrecadar... Ah, mas eu vou participar com mais pessoas. Sim, você vai participar com mais pessoas. Só que a diferença é o quê? Você vai ter mais saldo de caixa. Tá? Então, eu tive saldo de caixa. Ó, então eu expliquei aqui como funciona, como que é a arrecadação, certo? Como que eu construo o grupo, como que é a arrecadação. E aí, como é que funciona para liberar isso aqui? Vamos virar a página aqui. Ó, então lembra lá que eu fiz, por exemplo, 2 milhões de reais? Ó, eu fiz 2 milhões de reais, certo? 2 milhões. Como é que eu transformo isso aqui em crédito para o consorciado? Ah, uma outra coisa, gente, que eu esqueci aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, uma outra coisa que eu esqueci. Que é tanta informação. Aqui, ó, nesse daqui, a administradora, ela também precisa definir qual vai ser a variação de valores de carta de crédito. Como que seria isso aqui? Por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, ó, ela tem que determinar se vai ser um grupo pequeno, se vai ser um grupo médio ou se vai ser um grupo grande. O que é isso? Se vão ser cartas de 80, 100, 120, 140 a 160. Ou se, por exemplo, vai ser um de 100 até 300 em múltiplos de 50, ó, 150, 200, 250. Entendeu? Então aqui, ó, a única coisa que faltou aqui que eu esqueci é que a administradora ela precisa determinar o que já? Qual vai ser a variação de carta? O que quer dizer isso? Então, Alexandre, dentro de um grupo que já está estipulado, tem uma pessoa no grupo pequeno, tem uma pessoa que compra uma cota de 80 mil e tem uma pessoa que compra uma cota de 160 mil? Sim. Aí eu vou explicar como que é. Nossa, peraí, mas uma pessoa que compra 80, que ela vai dar 40, e uma pessoa que compra 60, ela também vai dar 40. Quem que deu o maior lance? Como que é isso aí, tá? Então aqui, ó, só isso que eu esqueci, que quando eu monto o grupo, ela também já tem que especificar. Por exemplo, tem grupos que tem gente que paga uma carta de 300 e tem gente que paga 500. Tem grupo que tem uma carta de 500 e um outro paga uma carta de 1 milhão, tá? Dúvidas? Não? Fernandão, alguma? Ó, então voltando aqui. Então lembra lá que eu especifiquei o grupo? Ah, então esse grupo aqui, vamos imaginar que ele é uma variação de 100 até 300, de 50 em 50. Então ela vai 150, 200, 250, 300. Então olha só, ela tem 2 milhões, ok? Como é que ela libera isso? Como é que o consorciado tem acesso ao crédito? Porque ela olha e fala assim, para quem que eu vou entregar isso aqui? Ela faz o quê? Na Demicon, nós temos o sorteio. Então eu vou colocar assim, ó, sorteio. A primeira coluninha aqui é a Demicon. A segunda coluninha aqui é concorrente. Sorteio, todo mundo tem, ok? Então, ó, sorteio, todo mundo tem. Aí agora o livre. O que é o lance livre? Aí aqui, de novo, a Demicon, todo mundo tem. Concorrência, todo mundo tem. O que é o lance livre? É livre. A pessoa pode dar uma parcela ou ela pode dar 100 parcelas, 150 parcelas, 160 parcelas, não importa. Isso é chamado de lance livre, tá? Aí na Demicon, no formato que a Demicon tem, que é o lance fixo, todo mundo tem, ó. A Demicon tem, todo mundo tem. Porém, a Demicon é a única que contempla somente com o lance embutido. A Demicon é a única. Porque o nosso lance fixo, nós temos lance fixo de 20%. O que é isso? Todo mundo tem que dar um lance de 20%. Então o que vai virar aqui? Vai virar um sorteio, porque todo mundo dá 20%. Só que esses 20% aqui, ó, eu posso tirar ele 100% do lance embutido.
A concorrência, ela não trabalha assim. A concorrência, ela trabalha com um lance de 40%, aonde o cliente pode tirar 25% da carta e 15% do bolso. Então pode tirar 25%, daí como é que ficaria isso aqui, ó? A concorrência, ela trabalha com o lance de 40%, que seria 25% do embutido e 15% do bolso. Então significa que na concorrência, o cliente tem que pôr um recurso próprio. Obrigado, Fernando. E na Demicon, não precisa, ok? Então nós somos a única que faz isso aí, tá? E aí depois disso, nós temos o lance limitado. No lance limitado, nós somos, aqui ó, esse daqui eu coloquei que todo mundo tem, mas o formato é esse. Mas hoje eu poderia falar, seu Daniel, que só a gente tem esse formato aqui. De contemplar só com da carta, só a gente tem. O limitado é parecido com a concorrência. O fixo que ninguém tem. O nosso limitado é parecido com a concorrência. Então a Demicon tem, a concorrência também tem. Só que o nosso funciona assim, ó. É esses 40%, porém, ele paga 20% e tira 20% da carta. Ou ele pode pagar os 40% todinho do bolso. Nesse formato aqui, ó, ele não pode tirar tudo da carta. Então ele tem que pagar 20 do bolso aqui, ó, 20 do bolso e 20 de embutido. Ou ele pode pagar tudo. Fica ao critério dele. Nesse formato eu também poderia falar, é que a concorrência tem, é só um formato diferente, mas do jeito que a gente faz, só a gente. E aí a gente tem um outro, que é o lance fidelidade. Aí esse daqui, só a gente tem. O que é esse lance fidelidade? Dependendo do grupo, um cliente ele vai habilitar depois de um determinado prazo. Então isso aqui, ó, só a Demicon tem. Sabe aquele cara que paga bonitinho? Que paga certinho 12 meses, 24 meses, 36 meses? Vai depender de cada grupo, porque cada grupo tem um prazo aqui. Então, quando o grupo dele habilitar, por exemplo, 36 meses aqui, ó. 36 meses. Imagina que um cliente que fez para ir pagando. Ele tá ali, que é a ideia base do consórcio, né? Então ele fez para ir pagando. Quando chegar no 36º mês, vai habilitar para ele o lance fidelidade. É uma assembleia exclusiva para quem paga em dia. Isso a concorrência não tem. Isso aqui é bom para quem tem pressa. Para quem fez hoje, está lá. Aí vai ter uma assembleia exclusiva. Pois bem, então, ó, voltando lá. Eu não fiz um saldo de caixa? Eu fiz um saldo de caixa, certo? O que é o saldo de caixa? As cotas versus as parcelas do cliente. Eu levanto um saldo de caixa. O que a lei diz? A lei diz que, preferencialmente, o sorteio tem que ser a primeira regra. E também os desistentes. O que é esses desistentes? Sabe aquele cliente que fez, pagou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e parou de pagar? Como é que funciona isso? Ou ele pode ser contemplado para receber o valor, então ele vai ter que ser sorteado. Então vamos imaginar aqui, ó, que a cota desse cliente é a 500. Aí ele cancelou, a dele vira a 500 e a desse aqui vira 500/1. Por quê? É a segunda pessoa que está comprando a cota dele, porque a 500 ela é dele. Então é só uma numeração que abre, porque como é que eu vou sortear ele e vou sortear ele? É só para uma classificação para saber, porém é a mesma cota. Só que esse é de desistente e esse é de ativo que chama. Então, ó, se alguém falar assim, aqui tem, ó, quando eu falo assim, ó, aqui é onde os vendedores ficam falando um monte de asneira, é os problemas que a gente tem, igual ali atrás eu falei, do número de cotas. Aqui também é outro problema onde as pessoas ficam falando asneira, seu Daniel. Porque olha só, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Se eu voltar, olha só, se eu voltar, lá no grupo, a taxa de administração é de quem? É da administradora, não é isso? O fundo de reserva é de quem? É do grupo, mas não, só se torna dos consorciados que forem até o final.
O seguro de vida é do consorciado? Não. A taxa de administração antecipada é do consorciado? Não. O que é do consorciado? O fundo comum. Aqui no cancelamento é onde moram as maiores dores também dos clientes. Porque o que o vendedor fala, ao invés de falar a verdade? O vendedor fala assim, ó. Vamos imaginar que o cara pagou 10, igual nesse exemplo aqui, ó, que a parcela era R$1.000. Vamos imaginar que o cliente pagou 10 parcelas de R$1.000. Quanto que ele pagou? 10 mil. Só que desses 10 mil, o que tem? Tem taxa antecipada, tem seguro, tem fundo de reserva, tem taxa de administração. O que a administradora faz? Está em contrato e está na lei. Ela retira tudo isso aqui e ela só pega o que é fundo comum. Por isso que é comum vocês verem o seguinte, o cliente que está recebendo, ele vai receber, por exemplo, R$2.000. Nossa, Alexandre, 8 mil é de taxa? Sim, é isso aí. Aí o cliente fica bravo. Por quê? O que o vendedor falou? Não, fica tranquilo que se você cancelar, você recebe o seu dinheiro de volta. Não é verdade. O que é, na verdade, sim, é meia verdade. Você recebe o seu dinheiro de volta que você investiu no fundo comum. As taxas, todas você perde. Aí é onde vem a Demicon. Por exemplo, nós não cobramos fundo de reserva, nós não cobramos seguro, nós não cobramos taxa de administração antecipada. Nós cobramos só taxa de administração, que é 24, e o fundo comum. Então esse cliente aqui, conosco, se acabar cancelando, que não é a ideia, ele acaba tendo um valor maior a receber, porque a gente não está aqui colocando taxas sem falar para o cliente. Porque o que o cliente pergunta aqui, Sr. Daniel? O cara fala assim, eu quero saber qual é a taxa de administração. Aí o que o vendedor fala? É 17. Tá, 17. Aí ele vai ver na concorrência, que tem concorrência, que é 33. Aí ele fala, nossa, 17, 33? Caramba, eu vou fechar lá. Só que ele esquece de fazer uma simples conta. Pegar a parcela dele e multiplicar pelo prazo. Então, quem tiver a possibilidade de assistir esse vídeo, ou quem vocês puderem falar isso, a primeira coisa que eu falo, soma a sua parcela vezes o prazo. Quanto que está dando? Porque, gente, se eu pegar 300 mil que a gente está simulando e colocar 17%, tem que dar 17%. Por que dá um valor maior? Porque ele está colocando fundo de reserva, porque ele está colocando seguro de vida, porque ele está antecipando taxa. Isso ele não fala. Porque na cabeça do vendedor, o vendedor arcaico, o vendedor antigo, o que o cliente perguntou? E quando a gente lá atrás, tem um pouquinho também de quem ensinou a gente lá atrás. Porque o que falava assim, só fala o que o cliente perguntar. Aí o que o cliente perguntou? Qual é a taxa de administração? Mas o cliente sabe o que é fundo de reserva? O cliente sabe o que é seguro? O cliente sabe o que é taxa antecipada? O cliente sabe o que é fundo comum? Então é o nosso dever aqui na Demicon da gente falar, você sabe o que você está pagando? Porque a gente tem a transparência, porque a gente não cobra, Então quem cobra tem que ter a transparência também, tá bom? Voltando aqui então. Então, olha só. Como é que funciona aqui? Então, vamos imaginar que naqueles grupos ali que eu falei, de 100 até 300, em múltiplos. O cliente aqui do sorteio, vamos imaginar que a cota dele é de 300 mil. Então, se a cota dele é de 300 mil, quanto que ele consumiu? Dos 2 milhões. Então, agora, menos os 2 milhões aqui, deixa eu pôr no cantinho, menos isso aqui, vai dar 1 milhão agora e 700 mil. Então, agora, após o sorteio, quanto que é o saldo de caixa do grupo? 1 milhão e 700. Aí, agora ela vê. Qual é a ordem? É livre, é fixo, é limitado? Aí, cada grupo aqui não dá. Eu estava falando sobre isso, Fernando? Sexta-feira, Sexta-feira ou quinta-feira. Cada grupo, seu Daniel, ele tem uma classificação. Tem grupo que é do sorteio por limitado, livre, fixo. Tem grupo que é sorteio livre, fixo, limitado. Tem grupos que é sorteio fixo, livre e limitado. O que quer dizer isso? A sequência de contemplação. Então, cada grupo, que pode ser nessa sequência aqui, Aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, conforme vai contemplando, vai consumindo o saldo de caixa. Se eu consumir mais uma cota de 300 mil, então agora o meu saldo passa a ser 1 milhão e 400 mil. E assim segue essa ordem.
Básico e simples desse jeito aqui, ó. Então, quanto mais dinheiro o grupo tiver, quanto mais saudável o grupo for, o que acontece? Mais dinheiro ele tem. Então, por isso que quando um cliente ele entra dentro do grupo, paga uma, paga duas, ele está quebrando o grupo. Então, quando o vendedor está vendendo algo para entregar que não dá para entregar, ele está prejudicando o grupo. Ele está prejudicando o restante das pessoas que compraram cada cota. Porque se um cliente entra, paga duas e para de pagar, aí tem que ir voltar para a roleta, abre essa vaga, agora ela fica disponível, revende ela. Agora o grupo, de novo, está com as suas cotas completas. Quando que vai abrir de novo? Quando algum cliente cancelar ou parar de pagar. Não existe outra maneira. Só existe uma maneira. Por exemplo, tá eu e o Fernando dentro do grupo. O senhor só vai entrar nesse grupo após eu cancelar ou eu parar de pagar. Ah, o Fernando foi contemplado. O senhor pode entrar no lugar do Fernando? Não. Por quê? O Fernando está ativo dentro do grupo. Ah, o Alex continua pagando. Então o senhor não pode, que é outra coisa que ficam disseminando no mercado. Ah, esses grupos eles são abertos porque o cliente... Cara do céu, aonde isso? É uma desinformação gigantesca. Não faz sentido. Imagina, como é que vai liberar? Fica o infinito e além isso daqui, ué. Imagina, o Fernando contemplou, agora posso pôr outro. Fernando contemplou. Cara, é um grupo que nunca mais acaba. Não existe isso. É até ilógico. É que o cliente fica tão emocionado na hora. Nossa, achei o que eu queria. Mas ele não para raciocinar, tá? Então, seu Daniel, é basicamente isso daqui. Agora, a partir daqui, o que a gente vai fazer? A construção da parcela. Que é coisa também bem simples. O que eu faço? O consórcio é bem simples, ó. Eu pego o crédito de 300 mil, mais as taxas. Mas olha na Demicon. Na Demicon é simples. 300 mil mais 24%. Vai dar, quanto que dá aí, Fernandão? 300 mil mais 24%. Quanto? 372. 372. Olha que simples. 372 mil. Aí 372 mil dividido por 220 dá quanto, Fernandão? $372 dividido por 220. 1.690. É isso aqui, ó. 1.690. É isso. Ó, simples. Ah, Alexandre, mas e nos grupos que tem as taxas? Muda um pouquinho. Os grupos que tem mais taxa, aí eu vou ter que embutir aqui o fundo de reserva, eu vou ter que embutir aqui o seguro de vida. A taxa de administração antecipada tira do total, mas embute aqui, ó. Como? Por exemplo, vamos imaginar que a minha fosse 2% aqui. Então eu cobrei 24, tem que cobrar mais 2. Então 2% de 300 mil dá 6 mil reais. Então a primeira seria aqui, 6 mil a mais. Conseguiu entender? Então se eu tivesse que cobrar 2% aqui, ó, de 300 mil, seria 2% vezes 300 mil, é 6 mil reais. Então a primeira parcela seria de 7.690 e as demais de 1.690. Isso é o consórcio. Simples assim. É claro que daí tem administradoras que nós vamos ter que embutir aqui o seguro de vida, que já vai entrar aqui, tira do saldo total, assim sucessivamente, tá? Ah, Ale, mas eu ouvi falar que tem administradoras que fazem campanhas, não é isso? Fazem campanhas. Promoção. Não é promoção. Não existe. Eu falei num cliente uma vez, seu Daniel. Ele falou para mim assim: uma menina me mandou a Black Friday. Aí, do consórcio. Aí, depois que a coisa o senhor edita isso aí, tá? Eu falei assim: você tá entrando na Black Fraud do Brasil. Não existe Black Friday no consórcio. Não existe. Por que não existe? Porque, lembra lá atrás que a administradora ela determinou cada item como vai ser? Como é que ela vai fazer uma Black Friday? Como que ela faz uma Black Friday? Não existe. Porque o que é Black Friday? Que nasceu lá nos Estados Unidos. Esse celular ele custa 5 mil reais. Na Black Friday, lá nos Estados Unidos, ele custa 4. Aqui no nosso país, o que o pessoal faz? Esse celular é 5 mil. Eles fazem o quê?
esse celular era 6 mil reais e agora ele passa a ser 5 mil. Só que já era 5 mil. E isso estão fazendo também no consórcio. Por quê? O que eles fazem? Olha só. Lembra que eu fiz aqui ó, os 300 mil mais os 24%? Que deu os 372? Isso aqui é um crédito base 100%. O que as administradoras, algumas, né, porque a Demicon ela não faz isso, tanto que podem pesquisar, a Demicon não lançou nada Black Friday, não existe Black Friday. Por quê? A administradora, o que elas fazem? Elas fazem uma composição da parcela, que pode ser de 100%, de 85%, de 75%, de 70% ou de 50%. O que significa isso aqui, seu Daniel? Significa que 100% da parcela do cliente, que é o quê? O crédito mais as taxas dividido pelo prazo. Aqui 85%. Eu pego 85% do crédito. Faz aí para mim, Fernandão. 300 mil vezes 85%. 85%. Então aqui, seu Daniel, ó, a composição da parcela 255 está em cima de 255 para eu tirar a parcela. Porém, não está sobrando aqui, ó, 300 mil para cá, não está faltando 45 mil? O que acontece com esses 45 mil? Quando o cliente é contemplado, esse valor é embutido aqui, ó. Aí, de novo, ó, terceiro problema, eu já estou falando. O terceiro problema que a gente tem no consórcio, entre outros. O cliente vai lá, compra uma parcela menor, o vendedor faz o quê? Não fala, porque é na Black Friday. É uma parcela menor, uma campanha com uma parcela menor. Só que tá lá assim, ó, bem piquititico. Aqui no Brasil assim, né, já viram? Nem com o melhor óculos dá pra ver lá na televisão. Aquelas letrinhas miúda. Aí o que tá escrito na letrinha miúda? Até a contemplação. Só que o cliente não tá lendo. O cliente não leu o contrato. Tá miúdo. Porque aqui no Brasil não diz o tamanho da letra, né? Aqui diz que tem que estar, mas não o tamanho da letra, né? Aí põe a letra desse tamanho aqui que ninguém consegue ver. Então o que acontece aqui? O cliente, quando é contemplado, aí dilui isso aqui em cima, a parcela passa acima daquilo que o cara estava pagando. Que é a mesma coisa. Não, faz aí 300 vezes 70%. É, vezes 75. Aí, ó, vamos seguir aqui, ó. 225. Opa, 225 mil. Aí eu acho a parcela em cima de 225. Só que aqui tem 75 mil congelado, que depois que ele for contemplado, vai diluir. De baixo, Fernandão. 210. Olha para vocês verem como é. Aí aqui, ó, tem a parcela. Aqui tem 90 mil congelado. O que vai acontecer? Vai pegar os 90 mil e vai dividir pelo prazo restante e vai jogar na parcela. E o outro que é 150 mil, né? 150 mil, que vai ter a parcela. Isso vai acontecer o quê? Vai estar sobrando 150 mil que vai diluir aqui. Algumas pessoas vão dizer, Alexandre, mas e se o cliente der o lance? Ótimo. Se o lance dele cobrir o congelado, morre essa história aqui. Agora o lance dele não cobriu o congelado. Vamos imaginar aqui, ó. O cliente, nesse caso aqui, ó, ele deu um lance de 50 mil reais. Então ele vai abater 50, vai ficar 100. Entendeu? Entendeu, Fernando? Então, ó, era 150 de valor congelado. Quanto que ele deu? 50 mil. 50 mil que ele está me pagando, ele me devia 150. De uma certa forma devia, tá? Porque está congelado. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 100 mil e embutir aqui. Então, isso aqui, gente, é o consórcio. Isso aqui é o consórcio. Agora, o que eu posso falar para vocês aqui, ó? Ale, você falou de alguns diferenciais ali atrás da Demicon para o concorrente. E também falou que está muito na mão do vendedor. Sim, está muito na mão do vendedor falar para o cliente, mas também está na mão do cliente. Pô, peraí. Cara, soma. Não compra um negócio sem somar parcela. Eu vejo que o cliente fala assim, para mim R$1.000 tá bom. O que o vendedor... Não, eu consigo R$1.000, mas o cara não faz a conta. Peraí, deixa eu fazer conta aqui. Peraí, 220 vezes R$1.000 não dá nem 300 mil. Que mágica é essa? É a mágica da redução.
Como que é o nome desse sistema aqui, ó? Chama redução da parcela. É parcela reduzida. Então, o consórcio, mostrei ali, ó, composição, mostrei o formato de lance e a composição da parcela. O consórcio é isso. Ale, todas as administradoras é assim? Sim, todas. Então, por que comprar com a Demicon e não comprar com a concorrência? Aí que tá a pergunta. Aí que mora a pergunta. Vamos lá. Primeiro caso. Esse aqui para mim é o melhor de todos. Hoje, né, o senhor aí, corretor, manja bastante. Seu Daniel, se uma pessoa que tem um imóvel, quando eu falo irregular, vamos construir o cenário. Ele tem matrícula, o imóvel tem matrícula, mas foi feita uma reforma, então teve ganho de área. Então teve um ganho de área aqui. Então o imóvel era, por exemplo, 120 metros e agora ele é 150 metros, ok? 150 metros quadrados aqui, ó. Seu Daniel, ele consegue financiar? O que ele tem que fazer? Regularizar. É aí onde moram as administradoras de consórcio. Porque o consórcio, aqui ou em qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Só que aí é onde está aqui na Demicon, ele consegue. Ó, mas lembrando, ele tem matrícula, o que está faltando é a regularização da área. Que ele tinha um imóvel de 120, agora ele tem 140. A Demicon, ela faz. A Demicon faz a compra. Tranquila. Nenhuma outra administradora faz isso aqui. Nenhuma outra administradora. Que é o quê? Um imóvel que tem matrícula, né? Tem matrícula, tá? Ah, me falaram que a Demicon faz. Faz, mas desde que tenha matrícula. Outro. Olha só que legal. Vamos imaginar o segundo cenário. O imóvel não tem matrícula. Então, quando não tem matrícula, é comprado de como? Contrato de gaveta. Contrato de compra e venda. Como é que faz para comprar esse imóvel aqui? No consórcio ou no financiamento? Dá? Não dá, né? Sabe o que a Demicon faz? Ela aceita a compra desse imóvel. Porém, o que você apresenta? Uma garantia complementar. Ó, só por esses dois, eu já mato a concorrência inteira. Inteira. Ó, primeiro, o caso, o cliente tem matrícula, mas ele teve um ganho de área. Então, o imóvel, de certa forma, está irregular. Teve ganho de área, não é isso? O imóvel está o quê? O cara reformou. O imóvel está irregular. A Demicon faz e já regulariza. O segundo, olha só, o cliente não tem a matrícula, tem um contrato só de garantia, de compra e venda. O que o cliente faz? O Fernando vai lá e apresenta um outro imóvel dele para deixar como garantia. A Demicon vai lá e paga. Por quê? Porque tem um outro imóvel em garantia. Mas nossa, parece óbvio, mas nenhuma outra administradora faz isso aqui. Um outro ponto. Então, seu Daniel, o que muda de uma administradora? O que ela pode e o que ela não pode? Porque consórcio é consórcio. Ah, Alexandre, mas eu achei uma administradora, por exemplo, a Cicobi, que cobra 9%. Por que uma administradora cobra 9% e a outra 33%? E não é pouca coisa, não. Nós estamos falando de Itaú. Nós estamos falando de administradora gigante. Nós estamos falando na segunda maior do Brasil, que é o Itaú. Vamos no Bradesco. O Cicobi cobra 9%, o Bradesco cobra 21%. Como que o Bradesco cobra uma taxa maior do que o Cicobi? Qual é a mágica? Qual a mágica? Porque tem alguma coisinha ali por trás do que a administradora pode ou não fazer, mas isso não é tudo. Ah, Alexandre, então eu vou fazendo na Cicobi. Por que a Cicobi nem aparece nas 30 primeiras melhor colocadas? Porque não é isso que define. Porque quando você fizer lá no Cicobi, a Cicobi não tem experiência de consórcio. Por exemplo, a Michael. A Michael é 10%. A Michael, os donos da Michael, eles eram gerentes, diretores da Embracon. Eles saíram e montaram a deles. 100% digital. Só que é 100% digital. Na hora que o cliente contempla, aí ele vai ver o que é bom para tosse. Aí ele vai ver a falta que faz esses 10%, 15% de diferença. Porque ele vai ter que fazer tudo sozinho.
ele vai ter que mandar documentação, ele vai ter que tirar certidões, ele vai ter que ir no cartório, ele vai fazer tudo sozinho. Nossa, Alexandre, dá trabalho? O senhor faz documentação. Você já fez documentação? Dá trabalho ou não dá? Muito, muito trabalho. Então, o terceiro que eu ia falar aqui, ó, que é container. Container aqui, ó. A Demicon faz. A Demicon faz um imóvel que tenha container. Outras administradoras não fazem. Então, o que muda de uma administradora para outra? Do que ela pode, não é só a taxa, não é só a diluição da parcela, é o que o cliente pode fazer e a agilidade no processo. Por exemplo, a Demicon, ela não depende do cartório da cidade em questão que o cliente está. Por exemplo, nós estamos aqui em São José dos Campos. A Demicon depende do cartório daqui de São José dos Campos? Não, porque ela tem um cartório próprio. Um cartório lá de uma cidade de Taubaté, lá de São Paulo, não precisa, porque a Demicon ela tem o cartório próprio. Ela consegue fazer tudo isso internamente. Agiliza o processo, tá? Então, expliquei aqui, Daniel. E assim, então, a gente encerra aqui essa maravilhosa explicações, né, sobre o consórcio e especialmente sobre esse líder em consórcio que é a Demicon, né? E a pessoa que se interessar esteja em qualquer cidade do país, ele pode comprar uma cota, não é isso, Fernando? Sim. Hoje, todo o território nacional, você que assistiu esse vídeo, você que acompanhou todas essas informações, qualquer território nacional, hoje você pode utilizar o consórcio. Até internacional. Tem alguns detalhes, mas até no internacional tem imóveis fora do país, pode comprar seu Daniel através do consórcio. Então tá aí, ó. O contato está aí. Você pode fazer a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se você estiver comprando outro consórcio, tiver alguma dúvida sobre o que é esse mundo do consórcio, pode passar no WhatsApp sem problema nenhum. Pode deixar a sua pergunta que nós vamos responder. Porque, olha, gente, nos dias de hoje, você tem que tomar muito, mas muito cuidado onde você está colocando o seu rico dinheirinho, né? Não é isso? Sim, com certeza. Tem bastante informação que está aí no vídeo que você viu. São alguns pontos que eu deixei para que você possa observar e tomar cuidado com a administradora que você está comprando. Então tá aí. Olha, até o próximo vídeo e estamos sempre aqui com você. Até mais.